Amém. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas é um privilégio grande meditar na palavra de Deus, não acham? E nós estamos aqui desejando que Deus fale connosco, não é, irmãos? E os irmãos acreditam que Deus vai falar connosco? E estamos prontos a receber o que Ele quer nos dizer e guardar? Amém. Nós estamos a quase a deixar o ano de 24, não é? 2024. Estamos mesmo no limiar do novo ano. Nós não sabemos o que vai acontecer no novo ano. É uma incógnita sempre, não é? Claro que tudo indica que não vai ser melhor. Nós não estamos caminhando, em termos do mundo, da sociedade, nós não estamos caminhando para melhor, estamos caminhando para dias cada vez mais difíceis, mais complicados, dias até mais tenebrosos, do ponto de vista quer da sociedade, da política, das nações. Os irmãos, as coisas cada vez estão mais complicadas. Claro que a Igreja do Senhor não está caminhando para pior, a Igreja do Senhor está caminhando para melhor. Amém? Nós estamos caminhando para uma nova dimensão, para uma nova vida, para um novo estado, conforme a palavra de Deus nos diz. Mas nós não sabemos exatamente o que é que nos vai reservar o ano 2025. Mas, irmãos, nós sabemos o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina e nos exorta também. E vamos ler um versículo que constitui uma exortação para aquilo que deve ser a nossa atitude para o ano que vem. A atitude, a nossa melhor atitude, em função de todo o contexto desfavorável e até tenebroso em que o mundo está mergulhado, o crente deve tomar uma atitude correta de acordo com a palavra de Deus. Salmo 37 e verso 5. Salmo 37 e verso 5. É uma exortação que o salmista nos faz e que tem todo o cabimento como atitude que nós devemos tomar em relação ao novo ano que se aproxima. E a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos recitar de cor o versículo, está bem? Entrega, digam lá. Entrega o quê? O teu caminho a quem? Ao Senhor. E o que é que acontece? E ele, temos que confiar nele e ele tudo fará. Há outra versão, não sei se é possível pôr aí na nova tradução a linguagem de hoje, se for possível, se não, eu leio. Diz assim: ponha a sua vida nas mãos do Senhor. É interessante, não é? Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Esta é uma outra versão que é semelhante àquela primeira que acabamos de ler. E ainda há outra versão, na versão viva, que diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. É interessante, não é? Deixe, veja a exortação, deixe nas mãos do Senhor tudo aquilo que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário. Amém. É interessante comparando
estas três versões, esta exortação, na exortação que este versículo do Salmo 37 nos dá. Então, irmãos, o que é que nós podemos entender por entregar o nosso caminho ao Senhor? O que é isso? Talvez os irmãos já tenham perguntado, questionado, o que é isso, entregar o meu caminho ao Senhor? O que é? O que é que isso significa? Eu entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, na certeza de que ele tudo fará. O que é que significa? Eu gostava de chamar a vossa atenção para 5 coisas, 5 significados do que é, na realidade, entregar o nosso caminho ao Senhor. Em primeiro lugar, significa depender de Deus para as nossas decisões. Entregar o nosso caminho ao Senhor é depender dele para as nossas decisões. Isto é, as nossas decisões que tivermos que tomar no ano que vem não devem depender de nós, mas sobretudo e acima de tudo devem depender dele. Depender de Deus, aleluia. Significa pôr a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E quando nós dizemos a nossa vida está nas mãos do Senhor, significa para Ele dirigir, para Ele tomar conta de nós, para Ele fazer em nós a sua vontade. Isto é, deixar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós fizermos. Certamente que os irmãos e eu vamos fazer coisas, temos que fazer coisas no ano que vem, mas tudo o que fizermos devemos fazê-lo deixando nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós fizermos. Significa, irmãos, permitir que o Senhor dirija os nossos passos. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos: se for o Senhor, se nós permitirmos que o Senhor dirija os nossos passos, nós vamos ter vitória. Nós vamos ser abençoados. Não é? Com mais luta ou menos luta, com maior ou menor dificuldade, mas a bênção de Deus será uma realidade na nossa vida. Mas para isso nós temos que permitir, porque o Senhor não vai forçar, o Senhor não nos vai obrigar, nós temos que permitir que o Senhor dirija os nossos passos. Isto é, que o Senhor seja o Senhor a dirigir as nossas decisões. Certamente que no próximo ano nós teremos que tomar decisões. E talvez decisões complicadas, decisões até difíceis, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, do ponto de vista dos negócios, para aqueles que têm negócios, nós temos que tomar, os irmãos terão que tomar decisões, mas que essas decisões, se nós possamos permitir que o Senhor dirija, ou que as nossas decisões dependam dele, dependam da direção dele, dependam da vontade dele, aleluia, dependam da direção do Senhor, aleluia. Permitir que o desígnio ou a vontade do Senhor permaneça na nossa vida. Porque, irmãos, todos nós sabemos que às vezes os nossos fracassos ou as nossas derrotas é quando nós insistimos em fazer a nossa vontade. É nós darmos lugar, darmos prioridade à nossa vontade. Entregar o nosso caminho ao Senhor significa dar prioridade à vontade de Deus na nossa vida. Deixar que a sua vontade se concretize em nós. Amém. Não fazer depender as nossas decisões de nós próprios, para não sermos insensatos como o homem da parábola. Lembram-se daquela parábola que Jesus contou, daquele homem que disse: farei,
reconstruí-los-ei, recolherei, direi. Lembram-se? E o que é que o Senhor disse? Mas Deus lhe disse: louco, insensato. Este homem, todas as suas decisões, fez depender as suas decisões dele. E isso, do ponto de vista de Deus, é loucura, irmãos. Que o Senhor nos ajude as decisões que tivermos que fazer, seja a que nível for, ou seja em que dimensão for, sejam dependentes do Senhor. Amém? Dependentes do Senhor. Glória a Jesus. Não da nossa vontade, nem da nossa experiência. Os irmãos sabem que às vezes a nossa experiência pode atraiçoar-nos. Pode. Nós às vezes confiamos demais na nossa experiência, quer a nível familiar, quer até a nível dos negócios. Esta é a minha experiência e confiamos demais. Mas, irmãos, a nossa experiência pode enganar-nos, mas o Senhor não nos enganará. O Senhor nos irá dirigir. Aleluia. Nós não podemos fazer depender as nossas decisões das circunstâncias ou das aparências. Todos nós sabemos que as circunstâncias e aparências podem iludir-nos, ou não? As aparências iludem. Há um episódio na Bíblia muito interessante em que Josué foi enganado pelas aparências. Lembram-se? Quando Deus disse a Josué, depois dele liderar o povo para a entrada na terra prometida, disse: não, tu não fazes aliança nenhuma com aqueles que estão à tua volta, para que o povo de Israel não ficasse contaminado com a maneira de ser dos ímpios, das nações ímpias e pagãs que estavam à volta de Israel. Então, houve nações que tentaram mostrar que estavam longe. Eram próximas, estavam longe. Arranjaram pão duro, lembram-se? Roupas rasgadas, sapatos rasgados, e disseram: nós viemos de longe, portanto tu podes fazer uma aliança connosco. E Josué foi enganado pela aparência. E porquê? Porquê? Os israelitas, diz a Bíblia, examinaram as provisões dos heveus, que eram este povo que estava à volta da terra prometida, mas não consultaram ao Senhor. Meus irmãos, Deus nos ajude a não fazer depender as nossas decisões das aparências. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, seja ela a que nível for, Deus nos ajude a consultar ao Senhor. A consultá-lo. Porque, irmãos, nós temos alguém que tem capacidade para nos dirigir e que nos ama para nos dirigir convenientemente. Amém? E nós devemos consultá-lo. Nós não devemos também fazer depender as nossas decisões da opinião dos outros. Às vezes nós caímos em circunstâncias em que dependemos demais da opinião dos outros, em vez de dependermos da opinião de Deus e da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude. Antes de fazermos qualquer decisão, seja grande ou pequena, devemos consultar ao Senhor. Amém, irmãos? Eu acho que nós devíamos dizer: Senhor, eu prometo que no próximo ano, antes de fazer qualquer decisão, eu vou consultar-te. Eu vou pedir a tua orientação para a minha vida e para as decisões que eu tenho que tomar. Como é que nós podemos, meus irmãos, consultar o Senhor para tomarmos as nossas decisões? É pela oração. Orando, buscando a Deus. E às vezes até, se necessário, com jejum, para tornar a nossa oração mais eficaz, percebem? Mais poderosa diante de Deus. Devemos
Orar e jejuar buscando a direção de Deus. Outra forma é pela leitura da palavra de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos diante de o que é que que decisão vou tomar? E ao lermos a palavra de Deus, Deus dá-nos a resposta. Porque, irmãos, esta palavra tem resposta para as nossas necessidades. Esta palavra tem resposta para orientar convenientemente a nossa vida. E muitas vezes as nossas derrotas e os nossos fracassos é porque nós não consultamos convenientemente a palavra de Deus. Talvez no momento em que devíamos consultar a palavra de Deus, quisemos fazer a nossa vontade e aí fraquejamos, aí falhamos, aí temos derrota, mas que o Senhor nos ajude a ter vitória, aleluia, consultando a palavra de Deus para as nossas decisões. Também pelo conhecimento geral da palavra de Deus. Por isso nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus diz na sua palavra, porque ao conhecermos o que Deus diz na sua palavra, nós melhor estamos preparados para fazer as decisões certas, que a nossa vida necessita que nós façamos, nomeadamente no ano que vem. E quando ainda permanecemos confusos, porque às vezes nós buscamos a Deus, lemos a sua palavra, ouvimos a sua palavra, e quantas vezes o crente vem ao culto, não acontece, com uma decisão, com uma dúvida, o que é que eu vou, como é, Senhor? Responde. E ao ouvir a palavra de Deus, aí temos a resposta certa para aquilo que devemos fazer, para a atitude que devemos tomar. Mas quando ainda estamos confusos, nós devemos buscar o conselho dos servos de Deus, que, de acordo com a palavra, nos podem aconselhar, amém? Para que as nossas decisões sejam decisões certas. Então, irmãos, primeira coisa que significa entregar o nosso caminho ao Senhor é fazer depender as nossas decisões de Deus. Amém? Buscá-lo para que a decisão que tomarmos, seja de acordo com a sua soberana vontade. Em segundo lugar, significa renunciar, entregar o nosso caminho ao Senhor, significa renunciar aos nossos próprios caminhos e seguir o caminho de Deus. É dizer não ao nosso caminho e estarmos prontos para seguir o caminho que Deus nos mostra. Aleluia. E, meus irmãos, Deus é aquele que abre caminho onde não há caminho. Deus é aquele que mesmo no deserto, Deus pode abrir um caminho para nós. Às vezes a nossa vida pode. Quem sabe, se no ano que vem, a nossa vida não atravessará alguns momentos no deserto. E os irmãos sabem que atravessar o deserto não é fácil. Isto não só no sentido físico, também no sentido espiritual, não é? Mas o Senhor, quando nós renunciamos ao nosso caminho e procuramos seguir o caminho dele, ele é poderoso para abrir o caminho, aleluia, e nos dar a vitória e a bênção que nós precisamos para a nossa vida. Jó diz o seguinte: eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Não é bom? Eu sigo o caminho, que neste novo ano nós possamos dizer a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Amém, irmãos? Eu sigo o caminho que ele me mostra e não me desvio para lado nenhum. Não devemos ser nós a forçar o caminho. Às vezes o nosso problema é quando nós forçamos o nosso caminho, queremos impor o nosso caminho. Mas Deus nos ajude a renunciar ao nosso caminho e deixar que o Senhor, deixar-nos guiar pelo caminho do Senhor, amém? Deixar que Ele abra o caminho. Meus irmãos, Deus promete abrir o caminho, aleluia. Não fiquemos ansiosos, não nos precipitemos,
Porque às vezes o nosso problema está em que nós nos precipitamos. Mas Deus nos ajude a não nos precipitarmos, mas deixarmos que o Senhor abra o caminho, aleluia, nos mostre o caminho para o qual nós devemos seguir. Amém? Então nós já vimos duas coisas, lembram-se? Primeiro, fazer depender do Senhor as nossas decisões. Segundo lugar, devemos renunciar ao nosso caminho e seguir o caminho que Ele nos mostra, que Ele nos indica, de acordo com a sua palavra e na direção do seu Espírito Santo. Em terceiro lugar, significa identificação perfeita entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. Entregar o nosso caminho ao Senhor é estar pronto a fazer a sua vontade. É coincidir, fazer coincidir a nossa vontade com a vontade dele. Amém. A Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes. Meus irmãos, Deus nos ajuda a sermos capazes de quê? De experimentar e comprovar, não só experimentar, mas comprovar, provar, aleluia, o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, amém? A vontade de Deus é sempre agradável, irmãos. Mesmo que às vezes possamos, as circunstâncias às vezes podem tentar contrariar isto, mas nós devemos estar confiantes que fazer a vontade de Deus é sempre algo agradável, é sempre algo bom, é sempre algo perfeito, aleluia, e que irá conduzir-nos em bênção, em vitória, em paz, em alegria e em segurança. Louvor e glória ao nome de Jesus. Entrega significa rendição, é render a nossa vida à vontade de Deus. Às vezes é difícil. E é difícil porquê? Porque a nossa carne não gosta disso. A nossa carne não gosta de que nós nos rendamos à vontade de Deus. A nossa carne gosta que nós façamos a nossa vontade. Porque a nossa carne é inimiga de Deus. Está em confronto com a vontade e com o plano de Deus. Mas nós temos que renunciar à nossa carne e entregar o nosso caminho ao Senhor. É renunciar à nossa carne e deixar que o Senhor faça a sua vontade em nós. Lembram-se da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino. É isso que nós precisamos, irmãos. No meio das circunstâncias, dos problemas, das lutas, que nós possamos dizer: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, quando a vontade de Deus é feita, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós sempre seremos vencedores. Irmão, faz a vontade de Deus. Entregar o nosso caminho ao Senhor é fazer a sua vontade e descansar nele. E dizer: Senhor, eu fiz a tua vontade e espero em ti. Aleluia. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós não estamos seguros, nós não temos segurança. É sempre imprevisível o que pode acontecer, mas quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, nós sabemos o que vai acontecer, amém? E o que vai acontecer é bênção e vitória para a nossa vida. Este foi o exemplo que Jesus nos deixou. Vejam, ele próprio, Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, vejam o que ele diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. E Jesus teve completa vitória na sua vida, irmãos, por causa disto.
Porque ele nunca procurou agradar-se a si mesmo, mas agradar aquele que o enviou. E nós, no próximo ano, venha o que vier, aconteça o que acontecer, no crente vai ter vitória. E vai ter vitória na medida em que nós não procurarmos agradarmos a nós mesmos, mas estarmos prontos a agradar o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Que o Senhor nos ajude e nos dê vitória. Já vimos 3 coisas, lembram-se? Entregar o nosso caminho ao Senhor é fazer depender Ele das nossas decisões, depender dEle. É renunciar ao nosso caminho e seguir o caminho dEle. É identificar a nossa vontade com a sua vontade. E em 4º lugar, significa entregar ao Senhor as contingências da nossa vida. O salmista diz-nos: entregue suas preocupações ao Senhor. Eu acredito que o próximo ano vai trazer-nos algumas preocupações, ou não? Os irmãos não acreditam nisso? Não? O próximo ano vai trazer-nos preocupações. E talvez até preocupações difíceis, preocupações complicadas. Mas nós temos aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Entregue as suas preocupações ao Senhor. Amém? Entregar o nosso caminho ao Senhor é entregar-lhe as nossas preocupações. E Ele o susterá. Jamais, vede, irmãos, esta promessa gloriosa, jamais permitirá que o justo venha a cair. Amém? Se nós entregarmos as nossas preocupações ao Senhor, o Senhor jamais permitirá que nós venhamos a cair. Então nós podemos viver com vitória e com bênção. Amém. E Pedro disse: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu acredito, por mim próprio e pelos irmãos, que vai haver momentos para o ano em que nós sejamos atacados pela ansiedade. Em que as circunstâncias vão fazer com que nós fiquemos ansiosos. Mas nós temos uma recomendação na palavra: que entreguemos ao Senhor ou lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém. Nós não temos necessidade, irmãos, de estar sobrecarregados com a nossa ansiedade. Amém. Não temos necessidade de estar esmagados com a nossa ansiedade. Devemos lançá-la sobre o Senhor na certeza de que Ele irá cuidar de nós. O Deus que cuidou este ano, aleluia, cuidará para o ano, irmãos. Posso ouvir os irmãos darem glória a Jesus por isso? Cuidará, porque nós temos um Deus que é um Pai cuidador. Aleluia, glória a Jesus. Devemos lançar sobre Ele os nossos problemas. É natural que nós tenhamos problemas para o ano, ou não? Problemas. E quem sabe até problemas mais difíceis do que tivemos este ano. Mas também devemos lançar sobre Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os nossos temores, os nossos cuidados, as nossas preocupações, os nossos fardos. Devemos lançar sobre Ele. Aleluia. Nós temos um Deus tão bom e tão maravilhoso, que Ele não quer que nós vivamos sobrecarregados com isso, irmãos. E nós só viveremos sobrecarregados dessa maneira se nós não soubermos entregar ou lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Deus nos ajuda a fazer isso. E por último, entregar o nosso caminho ao Senhor significa, e eu chamo a atenção dos irmãos para isto, porque isto é muito importante também. Significa aceitar, ouçam, aceitar tudo aquilo que vem à nossa vida.
aceitar tudo aquilo que vem à nossa vida. Veja o que a Bíblia diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá, ouçam irmãos, esta palavra é radical, amém. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não vai permitir. Porquê? Porque quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida está sob o seu controle. Ele tem o controle da nossa vida, amém. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da vossa vida, irmãos. Por isso, Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. E, pelo contrário, juntamente com a tentação, com a tribulação, com o problema, Ele irá dar-nos o livramento, de sorte que nós possamos suportar. Amém? Ele tem um escape para nós. Aleluia. Eu não sei o que eu vou passar para o ano. Eu não sei qual será a minha tribulação, qual será a minha luta, qual será a minha tentação. Mas eu sei uma coisa, que Deus não permitirá que vá além das minhas forças. E no meio da situação, Deus irá dar-me o escape. Deus irá dar-me o livramento, aleluia, para que eu possa suportar. Os irmãos acreditam nisso? É desta maneira que nós devemos entrar no novo ano, irmãos. Amém? Cabeça erguida, aleluia, confiando naquilo que a palavra de Deus diz. Nada vem à nossa vida sem o seu consentimento. E se Ele consente, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Mesmo que nos pareça que não. Mesmo que olhando à primeira vista, parece que aquilo que vai chegar à nossa vida não é para o nosso bem, nós devemos aceitar como algo que Deus permitiu. E se Deus permitiu, é para o nosso bem. É para nós crescermos espiritualmente. É para amadurecermos espiritualmente. É para ficarmos mais fortes. O que importa é que nós tenhamos raízes espirituais. Irmãos, o sol queima uma planta sem raiz. Mas o mesmo sol faz crescer uma planta que tem raiz. Amém? O problema, o sol é o mesmo, a planta é diferente. Se não tem raiz, seca, mas com raiz, o sol a incidir sobre a planta faz com que ela cresça e se torne mais forte. Que o Senhor nos ajude a ter raiz. E a nossa raiz, irmãos, é exatamente isto, é entregar o nosso caminho ao Senhor. Esta é a raiz da nossa vida espiritual. E venha o que vier, Deus consente que venha é para o nosso bem. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dele. Se nós continuarmos amando a Deus, irmãos, de todo o nosso coração, amar a sua palavra, amar a sua igreja, amém? Amar servi-lo, amar segui-lo. Então, tudo o que vier será para o nosso bem. Tudo o que vier será para ganharmos uma experiência maior de bênção e de vitória na nossa vida, amém? Significa que nós não podemos, irmãos, ficar com qualquer tipo de amargura. Não fiques amargo com aquilo que pode vir à tua vida. Compreende. Deus nos ajuda a compreender isto. Isto veio à minha vida porque Deus consentiu.
E nós temos toda a lógica ao pensar assim, porque no momento em que nós aceitamos Jesus, a nossa vida está sob o seu controle. Posso ouvir os irmãos darem glória a Jesus por isso? Não esqueçam, a nossa vida está sob o seu controle. Amém. E nem o mundo, nem as circunstâncias, nem o próprio diabo tem autorização de tocar na nossa vida sem o seu consentimento. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e Ele, vamos lá dizer outra vez, e Ele tudo fará, tudo. Não acham que é forte? Amém? Tudo. Deus é capaz de manter a sua promessa por causa do seu poder. Ele tem poder para cumprir o que promete. Como eu já tenho dito algumas vezes aos irmãos, os homens fazem promessas que não cumprem, por duas razões. Uns fizeram promessas, mas nunca pensaram em cumprir. Outros fizeram, mas depois não tiveram capacidade para cumprir. Mas as promessas que Deus nos faz, meus irmãos, Ele tem toda a capacidade para cumprir. E não só tem poder para cumprir, mas Ele é fiel para cumprir. Porque há indivíduos que têm capacidade, mas não são fiéis para cumprir. Eles têm capacidade, mas não cumprem, porque não são fiéis. O nosso Deus tem estas duas coisas, tem poder e tem fidelidade. Aleluia. Por isso, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, então a resposta virá. Ele tudo fará. Fará para o nosso bem, fará para nos dar vitória. Amém? Fará para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer na nossa fé, termos uma fé mais forte, mais poderosa, para podermos vencer a cada dia e a cada dia seguirmos ao Senhor fielmente. Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a entrar no novo ano, entregando o quê? Digam, irmãos, o nosso caminho ao confiar, e eu vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos irmãos querem louvar o Senhor por isso? Quantos querem dizer, Senhor, eu quero entrar no novo ano, está prestes a acontecer, entregando a minha vida a Ti, entregando o meu caminho a Ti, Senhor. A melhor coisa, a mais sábia, a mais poderosa, a mais eficiente que nós podemos fazer é entregar o nosso caminho e confiar nele. Aleluia. Vamos orar.